Shalom, shalom, queridos, graça e paz para todos. Sejam bem-vindos ao ITEA, Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai. Nós estamos aqui para te trazer um resumo da aula 2 de Cristologia, da matéria de Cristologia, né? Esse livro aqui, ó, de Cristologia, tá? E nós vamos trazer para você o resumo dessa matéria, dessa aula 2, né? Para você que está precisando saber sobre teologia, para você que está querendo saber, né, um pouquinho mais sobre a vida de Cristo, ok? Se você quiser estudar teologia comigo, tá? Pelo ITEA, Instituto Teológico de Ensino Yah Adonai, é só entrar em contato, tá? No contato que vai estar na sua tela aí, né? Assim que eu iniciar a aula, tem ali, né, o YouTube, o canal no YouTube, tá? O endereço, e também tem o telefone. Entre em contato pelo telefone para você fazer em 2 métodos, ou presencial ou no modo EAD, que é o ensino à distância, ok? No modo presencial você precisa morar próximo aqui, né? Que é na cidade de Caraguatatuba, tá? Se você não morar aqui próximo, então você só resta para você o modo EAD, tá bom? O EAD é ensino à distância, nós vamos dar todo o suporte que você precisa, tá? Dentro e fora do Brasil, ok? Mas sem mais enrolação, vamos para a aula de hoje. Ok, querido, estamos de volta para a aula de hoje, a aula de número 2 do livro de Cristologia. Ok, nós vamos estar abrindo aqui na página de número 34 do livro de Cristologia para falarmos um pouco mais sobre a vida de Jesus, tá? Bom, agora nós estamos começando esse resumo da aula de número 2 de Cristologia, ok? Nós vamos colocar para você que o primeiro assunto do slide é os aspectos naturais de Cristo, ok? Dentro dos aspectos, né, naturais de Cristo, deixa eu só pegar a página aqui certa. Eu errei a página aqui, queridos, não é a página... Isso aqui é a página 18, ok? Eu já estava na lição 3, estou querendo adiantar já para vocês. Nós estamos na lição 2 mesmo, tá? Na página 18 do livro de Cristologia, tá? Retificando aqui, consertando aqui, ok? Para falarmos dos aspectos naturais de Cristo, ok? Os aspectos naturais de Cristo, que viveu entre nós, andou entre nós como um homem, tá? Nasceu como um homem. Nós falamos na aula passada sobre o nascimento de Cristo. Ele nasceu como um homem e andou no meio de nós como um homem, né? Então, quais são os aspectos naturais de Cristo? Cristo tinha 6 aspectos naturais, tá? Dentre eles, o aspecto normal, o aspecto físico, o aspecto mental, o aspecto social, o aspecto espiritual e o aspecto intelectual. Então, esses são os 6 aspectos de Cristo, ok? No aspecto normal, né, nós temos a referência em Lucas 2,52 que diz: "E crescia Jesus em sabedoria e em estatura e em graça para com os homens." Então, o aspecto normal, porque Cristo, como homem, ele era normal, como todos os homens. O mesmo desenvolvimento, né? A Cristo foi se dado, igual aos homens, nascer, crescer, evoluir, né? E até chegar à sua morte, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Como todo homem passa por isso, tá? Isso é o ciclo da vida do ser humano, né? E Cristo, ele não ficou livre disso, ele viveu também isso no seu primeiro aspecto, que é o normal, tá? No seu aspecto físico, nós temos aí uma referência. Deixa eu só ler um pouquinho do aspecto normal aqui, ó. No seu desenvolvimento normal foi o principal aspecto da vida de Cristo, isto é, sofrendo e participando das mesmas circunstâncias de uma pessoa humana. As Escrituras mostram que o nosso Senhor, mesmo sendo Deus, teve um desenvolvimento humano natural. Ele teve um desenvolvimento gradativo e passou pelas fases progressivas dos seres humanos. Assim sabemos que o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Lucas 2,40, tá? Essa é a referência. E no aspecto físico está lá, né? Lucas 2,52, né? "E crescia Jesus em estatura", está escrito lá. As informações do médico amado sobre o nosso Senhor são essas que diz respeito ao desenvolvimento natural. "E crescia Jesus em estatura", que eu acabei de ler aqui a referência, Lucas 2,52.
Na passagem de Lucas 2,7, encontramos nosso Senhor como apenas um dia de nascido, envolto em panos, deitado numa manjedoura e visitado pelos pobres belemitas. 8 dias depois, ele foi conduzido ao ato da circuncisão mosaica e foi lhe dado o nome que é Jesus. Está lá em Levítico 12:3 e Lucas 2:21. Tá? Levítico 12:2 é onde foi feita a profecia e Lucas 2:21 onde foi cumprida essa profecia. Tá? 41 dias depois, os seus pais o levaram ao templo para apresentação. Segundo a lei cerimonial, ali foi contemplado pela profetisa Ana e os seus pais foram abençoados por Simão. Talvez mais ou menos 2 anos depois, Jesus é visitado pelos magos do Oriente. Como eu falei na primeira lição, na lição 1, que Jesus ele foi apresentado mesmo ao público, para que as pessoas pudessem visitar aos 2 anos de idade. Tá? Lógico que nós não estamos cravando, tá? Isso aí é uma média. Mais ou menos, como nós acabamos de ler na apostila, com 2 anos de idade ele foi apresentado, ok? Para que os magos do Oriente pudessem presenteá-lo, numa ocasião, foi presenteado com ouro, incenso e mirra. Ok? Procuraram matá-lo em sobre Benévola, escuridão da noite, orientado pelo anjo. José foge do Egito, levando consigo Maria e a criança. Então Jesus ele foi apresentado, quando souberam, já tentaram ali fazer uma benévola, uma malévola para matá-lo, e o anjo de Deus, o anjo de serviço de Deus, veio e orientou José. Então José pegou o menino e fugiu com o menino, aparecendo então normalmente só depois com 12 anos de idade, ok? Então Jesus ele ficou escondido ali com a sua família em uma cidade por 10 anos, ok? Dos 2 anos, aproximadamente 10, pode ser que tenha sido um pouquinho mais de 10 anos, 10 anos e alguns meses, porque nós sabemos que foram aproximadamente com 2 anos que aconteceu esse fato. Como ele só apareceu aos 12, então, fazemos essa conta aí, para falar para vocês. Então, o aspecto físico de Jesus foi normal. Ele cresceu como uma criança normal, desenvolvendo dia a dia, dia após dia, fortalecendo as suas unhas, o seu cabelo, a sua pele foi ficando pele de uma criança, já não mais de um bebê, e ele foi tendo aí o seu desenvolvimento. Tá? No seu desenvolvimento mental, está lá em Lucas, mesma referência, tá? E crescia Jesus em sabedoria. A humanidade de Jesus passou por diversos elogios de desenvolvimento, como qualquer outro membro da raça humana, da infância e juventude, a juventude da idade adulta e daí até atingido o varão perfeito à medida e estatura completa. Está lá em Efésios 4:13, ok? Então, Jesus ele foi desenvolvido mentalmente também, tá? De maneira que ele também aprendeu muito de si, como disse na aula 1, automaticamente os professores de Jesus foram o pai e a mãe dele, porque eles estavam ali, ficaram durante 10 anos ali, em uma cidade escondidos. Então ele aprendeu, ele teve o seu desenvolvimento mental normalmente, tá? Não teve nenhuma intercorrência, nenhum problema pelo meio do caminho, e foi aprendendo ali com os seus professores que eram os seus pais, José e Maria. Ok? Então ele aprendeu e cresceu e depois ele foi lá ensinar, com os 12 anos, quando apareceu novamente em público, foi ali ensinar na sinagoga para os doutores da lei. Então Jesus ele teve um crescimento mental normalmente, tá? Um desenvolvimento mental normal. E o seu desenvolvimento social? E crescia Jesus em graça para com os homens, Lucas 2:52. A heresia docêntica floresceu em alguns quadrantes da igreja primitiva. Tá? Então presta atenção que isso é importante. Como já tivemos ocasião de ver, o docentismo ensinava que Jesus era apenas homem na aparência. Mas as escrituras e o argumento do próprio ser nos ensina que ele não só era divino, mas que também era humano. E como também participou, aliás, da vida social dentre os limites de provações divinas. Ele foi a um casamento em Caná da Galileia, participou de diversos jantares na casa de amigos mais íntimos, tem lá a referência de Hebreus 2:14 que diz: visto como os filhos participaram da carne e do sangue, também ele participou da mesma coisa. Então Jesus teve um desenvolvimento social, um crescimento social normal. Quando ele apareceu novamente aos 12 anos,
e ali em público já ele começou ali a andar, né? Já tinha mudado um pouquinho a sua fisionomia, quem estava atrás dele já tinha sido despistado, né? Porque ele já estava grande aí, né? Já com 12 anos de idade, dali ele começou a ter uma vida social normal, né? E quando ele iniciou o seu ministério, aos 30 anos de idade, ele então frequentava, né, casamentos e começou a fazer os seus milagres, né? O milagre da transformação de água em vinho, né? Participava de festas, participava de várias coisas no meio do público, né? Então ele viveu socialmente, né, de uma forma normal, crescendo normalmente, ok? E o aspecto sexto, né, que é o desenvolvimento intelectual, né? E aconteceu que, passado 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Está lá em Lucas 2, 46, 47. Né? Então ele teve um desenvolvimento intelectual normal. Tudo que lhe foi ensinado, ele aprendeu intelectualmente, né? Ele virou, né? Ele absorveu aquilo, né? E começou a pregar e ensinar sobre a Torá, sobre as leis, né? Para os doutores da lei que ficaram, né? Ficaram assustados, né? De ver como o Senhor ele estava ali, né? Crescendo em graça, né? E tinha ali, né, todo o intelecto possível, tá bom? Eu esqueci de falar aqui do crescimento espiritual, tá? E crescia Jesus em graça para com Deus, Lucas 52, 2,52. Parece claro, entanto, pelas Escrituras, que devemos atribuir, como já fizemos anteriormente, que o crescimento e o desenvolvimento de Jesus na graça para com Deus está ligado também à observação das leis da natureza, da educação que recebeu em seu lar piedoso. Outro sim, as instruções recebidas no templo por sacerdotes piedosos, por seu próprio estudo nas Escrituras e, sobretudo, pela sua íntima comunhão com o Pai. Assim ele atingiu a verdadeira estatura de um servo ideal, ainda que era o Senhor de todos. Está lá em Atos, capítulo 10, versículo 36, e também tem uma referência em Filipenses 5,11. Ele cresceu, né, normalmente, e o seu desenvolvimento espiritual foi conforme ele foi tendo contato, né, com as Escrituras, com os ensinamentos do pai e da mãe. Ele já veio pronto, tá? Quando ele apareceu novamente, ele já estava aí crescido, né, tanto espiritualmente quanto mental, fisicamente e também intelectualmente. Okay? Então esses são os aspectos naturais de Jesus, tá? Então nós vamos passar agora para os testemunhos de João Batista, tá? João capítulo 1, versículo 29, está escrito assim, ó: No dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E João testificou dizendo: Eu via o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. O profeta João Batista foi o maior apologista de Cristo. João Batista fez questão de falar aos sacerdotes e levitas, enviados pelos judeus de Jerusalém, para lhes perguntarem sobre a sua procedência, que não era o Messias, tão esperado por todos, mas somente o arauto, ou seja, o que anunciava era a chegada do Salvador do mundo. Então João Batista ele teve em seu ministério uma função especial, né, que era anunciar sobre Jesus, era fazer testemunho sobre Jesus, né? Então o testemunho de João Batista foi isso. Onde ele passava, ele falava: ó, o Salvador do mundo está chegando, o Salvador do mundo está aí, porque ele antecedeu, né? Então o próprio Jesus disse, né? Aquele que vem antes de mim, né? Vem anunciando sobre a minha vinda, né? Sobre o meu ministério. E isso aconteceu de verdade. Tá? Então ele colocou aí Jesus como um Cordeiro de Deus, né? Colocando eis o Cordeiro de Deus, um Cordeiro substituto, né? Que ia ali, né, entrar no lugar do holocausto, né? E isso você acha também nas principais fontes judaicas, tá? Como o Talmud também, tá bom? Tem fontes bíblicas e não bíblicas que falam sobre isso. Então João Batista ele foi o maior testemunhador da vida de Jesus, tá? Porque ele anunciou a Cristo antes mesmo dele aparecer e começar o seu ministério aos 30 anos de idade. Ok? João Batista já vinha falando do Mestre para testemunhar às pessoas que o Mestre estava chegando. E aí o Mestre chegou e confirmou as palavras de João Batista. Passando para o próximo, nós vamos falar então agora sobre a aparência, sobre as naturezas de Cristo. Aliás, passou 2 slides aí, tá? Falsas teorias sobre a dupla natureza de Cristo, tá? O que os homens têm pensado a respeito de Jesus no decorrer dos anos? Várias opiniões surgiram entre os religiosos, intelectuais e filósofos do primeiro século do cristianismo.
veremos algumas teorias, tá? Então a primeira teoria é a dos arianos, tá? A teoria dos arianos. Eram seguidores de Ário, do Ário, né? O nome dele é Ário. Um presbítero de Alexandria, no Egito, que no final do século II, depois de Cristo, sua teoria constituía em negar a integridade e perfeição da natureza de Cristo. Então eles negavam, né, a natureza e a perfeição da natureza de Cristo, né? Diziam que Cristo não era homem, né? Ele estava ali como Deus só. E na verdade ele veio como homem, tá? Os nestorianos, né, eram os discípulos de Nestório, patriarca da Constantinopla. Os nestorianos negavam a união verdadeira entre duas naturezas de Cristo. Eles atribuíam a Cristo duas partes ou visões, uma humana e outra divina, como se Cristo tivesse duas personalidades distintas. Ou seja, eles estão querendo dizer que Cristo ora era homem, ora era Deus, né? E isso é mentira, ele veio como homem. Os ebionitas surgiram no início do segundo século, né, também depois de Cristo. Desenvolveram-se de uma ramificação do cristianismo judaico e tentaram explicar a pessoa de Jesus conforme ideias judaicas preconcebidas sobre a natureza de Deus. Aquele grupo não aceitava a deidade de Jesus. Para eles, o monoteísmo significava que somente o Pai era Deus. Em outras palavras, eles consideravam Jesus um homem comum, gerado por Maria e José. Então aí eles não consideravam o plano de Deus através de Jesus aí, né? Colocaram que ele era um homem normal, ok? E por último aqui, eu acho que é o último, deixa eu só conferir aqui, é o último, os gnósticos. Os gnósticos surgiram no mesmo período dos ebionitas e eram subdivididos em grupos distintos, de acordo com as suas crenças. De modo geral, eles negavam a realidade do corpo de Cristo, que consideravam a matéria inteiramente má, pois por isso, de acordo com a interpretação deles, seria impossível que o Cristo de Deus tivesse um corpo real, e não lhe admitiam que o Verbo Divino pudesse encarnar-se de acordo com João, capítulo 1, versículo 14. Então, para eles acreditavam que era impossível ele estar aqui com uma missão, né, divina, né? Ele estava aqui como um homem normal, né? Para eles foi apenas um homem, né, normal aí, né, sem precedentes nenhum. Mas nós sabemos que isso, na verdade, não é dessa forma, né? O que a Bíblia menciona sobre isso, né? Que ele faz parte da Trindade, né, da triunidade. Então ele está, né, ele era Deus, mas em forma de homem aqui nesse caso, né? É o que nós cremos, né, que é a deidade de Cristo, tá? Você pode estudar sobre isso aí, sobre a deidade de Cristo. Ok? Passando para a próxima, nós vamos falar um pouco sobre a aparência pessoal de Cristo. Essa foto que vocês estão vendo aí é uma ilustração mera da aparência verdadeira de Cristo, tá? Então, dentro dos estudos, das conclusões, das teses, tá? Então, bateu aí, né, o que era realmente Cristo, tá? Esse rosto assim bem de judeu, né, afinado, com a barba grande, nariz afinado, a pele queimada do sol, né? Ele não era negro, ele era moreno, mas com a pele queimada do sol, e os cabelos, né, nos ombros cacheados, né, um pouco cacheados e negros, e os olhos na cor castanha, tá? Essa era a aparência pessoal de Cristo. E as vestimentas dele eram essas aí, tá? Aqui é uma túnica, na verdade, isso, né, onde era usado, né, por cima. Vejamos que tem três roupas aí, né? Uma peça que vai por baixo, que não é visível. Depois tem a peça que vai por cima, né? Que é como se fosse uma bata, né? Como se fosse um vestidão, né? E a túnica que ia cobrindo aí, né? Lembrando um detalhe, que toda a roupa de todo judeu tem que ter a franja, tá? Que remete, né, ao Pentateuco, né? Então ali nas franjas que tem no talit, né? Quando você compra aquele talit que os judeus usam na oração, tem ali uma franja, né? E tem um significado espiritual muito forte ali, tá bom? Vou ler um pouquinho aqui, ó, sobre a aparência pessoal e os traços físicos propriamente ditos do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem sido indagado pela imaginação humana no decorrer dos séculos que se passaram na sua experiência terrena. Com toda a probabilidade, os quadros convencionais de Jesus estão longe de transmitir a verdadeira aparência.
Todos os artistas seguem o estilo grego, mas Jesus era judeu, né? O estilo grego, no caso, né, olhos azuis, olhos verdes, né, um rosto mais, né, de cinema, mais de ator de novela, enfim, né? Esse é o que é apresentado na maioria das vezes na mídia, tá? Mas não é o, né, esse aí que você está vendo aí na imagem, é o mais próximo do que era a aparência pessoal de Jesus realmente, tá bom? Evidentemente, a pessoa de Jesus em seu estado terreno não é para ser obtido de contemplação ou forma de representação, mas sim de adoração. A mulher samaritana reconhece que Jesus era judeu por seus traços físicos, né? Ou por seu sotaque galileu. Para ela, ele não passava de um judeu comum, pelo menos quando começou a conversar entre os dois. Então, para ela, ela fala, um judeu, apenas um judeu. Então, isso prova de que não existia nele um traço de se apresentar como Deus, né? Ele se apresentou como Deus dizendo, né, sobre a divindade dele. Mas, como eu falei para vocês e expliquei na aula passada, é aquela Ferrari, né? Aquela Porsche que está guardada, né? E a divindade está guardada lá, né? E ele veio na Terra como homem para caminhar conosco, ok? Deixa eu ver se eu acho uma parte aqui, ó. Segundo a tradição, a aparência do Nosso Senhor é mais antiga descrição lendária do século IV, do quarto século, em uma carta atribuída a Públio Lentugo, amigo de Pilatos, escrita no Senado romano, não é autêntica. Temos abaixo uma parte dela transcrita com o seguinte teor: atualmente apareceu o homem revestido de grandes poderes. O seu nome é Jesus, os seus discípulos chamavam-os de Filho de Deus, e de estatura nobre e bem proporcional, seu rosto cheio de bondade, todavia firme, né, como você vê na imagem aí, e bem proporcional, de modo que os que o veem amam e temem-o. Os seus cabelos têm a cor negra, expirados e sem lustro, mas a partir do nível dos ouvidos são anelados ou encaracolados e brilhosos, a sua testa lisa e macia, a sua face não tem falha realçada por um rubor moderado, o seu semblante é franco e bondoso, como vocês veem aí, né, nessa imagem. O nariz e a boca têm sem defeito, não tem defeito algum, sua barba é cheia, né, como está aí, e da mesma cor dos cabelos, e os seus olhos castanhos, né, e brilhantes em extremo. Reprovado a censura formidável. Então eles colocam, né, mais ou menos aí a estatura, né, a aparência física de Jesus, né, para que nós possamos entender, né, como que funcionava essa estatura física de Jesus. É lógico que aí, né, nós temos uma degradação do tempo, né, é uma região desértica onde faz muito sol, né, nesse tempo em que Jesus andava ali sobre o deserto, não tinha esse negócio de hoje não, sabe, queridos? Lá você não podia pedir um Uber para se deslocar daqui para lá, ou você não podia pegar o seu carro na garagem e sair para ir até outro lugar, se abrigando do sol, do vento e do que você quiser, né, de qualquer tipo de força da natureza. Não podia, né? Aquele tempo ali se andava ou de carroça, né, quem tinha, né, ou então em animais, né, sobre o lombo de algum animal, ou então se andava a pé, né? O transporte preferido de Jesus era a pé, exceto quando ele entrou na cidade, né, montado no jumentinho, mas foi para se cumprir a profecia que fora dada lá em Isaías, ok? Então Jesus ele entrou montado no jumentinho ali, mas a maioria das vezes Jesus andava, né, e transitava com seus discípulos a pé mesmo, tá? Então tinha uma sandália ali bem forte, feita de couro maciço, e eles andavam realmente a pé mesmo, tá? Essa era... Então pegava muito sol, né, mesmo com a túnica, né, esse que você vê aí sobre os ombros de Jesus era para cobrir, né, o rosto, para o sol não judiar muito, né, e a maioria deles andavam assim por ali, né. E só uma curiosidade, né, dentro da roupa de baixo, né, que a roupa é escondida, é obrigatório, tá, era obrigatório se ter ali, né, a descrição da genealogia, né, de todos os judeus, de todos que transitavam por ali. Ali era a identificação, era o RG, né, das pessoas daquele momento, o registro geral. Então, vamos supor que você chegasse no deserto e encontrasse uma pessoa jogada no chão, na areia, e você não conhecesse aquela pessoa, né? Era só descobrir ali a primeira túnica, né, abrir a parte da roupa, e atrás tinha a genealogia, né?
Era fulano, filho de fulano, com fulana, irmão de fulano. Então tinha as descrições, né? No caso de Jesus, Jesus, filho de José, né? E filho de Maria, né? E a genealogia vinha trazendo, né, da tribo de Judá, né, que era descendente também da tribo de Davi. Então, trazendo essa transcendência dos levitas, né, chegou-se aí a se ter Jesus, né? Então era uma lei para todos, tá? Também servia para aqueles que participavam do governo, né, que era mais ou menos como um INSS hoje, né, que você fica doente, você vai lá e recebe o seu benefício para você se manter até você ficar bem. Então naquele tempo também, tá? Se a pessoa era uma pessoa que recebia do INSS, né, do governo naquela época, então ela tinha descrição atrás também, né, como se fosse o seu cartão, né, de saque. Toda vez que ia receber, ele ia lá, né, mostrava, né, a sua identidade, que estava cravada ali, né, sobre, às vezes sobre uma tábua de algum couro que era vestido colado no corpo, ou então na própria túnica mesmo. Tá? E ali estavam as referências, então todo mês eles iam lá e sacavam, né, o valor deles ali em dinheiro, que era um valor básico, tá, apenas para se alimentar, tá? Porque, por exemplo, os que padeciam, né, poderiam ser apedrejados, se tivesse leproso, se tivesse paralítico, então eles tinham que sobreviver de alguma forma. E nem sempre eram com doações, tá? Era através dessa ajuda que o governo dava, né? Por isso que o governo cobrava muitos impostos naquele tempo, e a justificativa deles era essa, tá? Que tinha que ajudar todo mundo aí, né, fazendo sobre isso aí. Mas só uma curiosidade, tá? Para que vocês possam saber que a identificação daquele tempo era esse aí, tá? Vejamos também que na cintura de Jesus tem ali, né, como se fosse um cinto, né? Isso aí era logicamente um cinto improvisado, né? Que era para poder realçar a silhueta ali, né? E também segurar, né? Segurar ali aquele vestido, né? De uma forma que se tornava mais aconchegante, mais, né, preso ali ao corpo. Também poderia colocar também algum utensílio pendurado nele ali, né? Por exemplo, uma faca, uma arma, alguma coisa para defesa, né? Ou também, quem sabe, até um cântaro para poder beber uma água, porque a região era desértica, ok? Então essa era a aparência de Jesus, tá? Uma pessoa normal entre nós. Se Jesus estivesse vivendo hoje no meio do nosso meio, nos nossos dias, nós não saberíamos quem é, né? Se encontrasse pela primeira vez, porque nós íamos encontrar ele como um homem normal, tá? Mas ele passou aqui na terra e nos ensinou a ser cristãos, né? Por isso que o cristão é o imitador de Cristo, né? Tem que fazer tudo o que Cristo faz. Amém, queridos? Chegamos então ao final do resumo desta aula de número 2 de Cristologia, ok? Espero que você tenha curtido, e se quiser estudar conosco, tá? O telefone tá em cima aí, ó. Tá bem aqui o telefone, ó. É só você aí, né, discar, tá? Mandar mensagem pelo WhatsApp, nós vamos te atender com todo carinho, para que você possa vir juntamente com o ITEA crescer na graça e no conhecimento. Amém, queridos? Shalom, shalom para todos. Vamos ficando por aqui, e eu vou colocar agora para vocês aí a grade do curso, tá? Nesse final, mas vamos ficando por aqui. Até a próxima aula no ITEA Teologia. Deus de Jacó, o grande eu sou, Rei dos anjos, Filho de Deus, voz de muitas águas, no céu é o louvor, mais forte que o trovão, o quanto a glória vem, Senhor. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. A terra ouve o rugir do leão de Judá. Rugir.